prezados agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. Eu sou Arouvel. No vídeo de hoje vou apresentar aqui como eu fiz o meu relatório da disciplina 23 para a atividade presencial. Lembrando que o tema é da disciplina Acompanhando o Ciclo de Vida das Famílias, Saúde da Mulher. Portanto, nós teremos aí, eu acredito que outras atividades nas próximas semanas, justamente porque entraremos, quando eu digo nas próximas semanas, agora em 18, 25 de abril, quando ficarão disponíveis aí as outras partes dessa disciplina 23, que ela não se encerra em uma única atividade ou em um único fórum, tá ok? Portanto, vou mostrar aqui como eu realizei a minha atividade presencial voltada à saúde da mulher. Eu fiz, inclusive pelo celular, escrevi isso tudo aqui pelo celular, deu um pouquinho de trabalho. Portanto, eu já peço aí também a sua colaboração de estar inscrito no canal, de compartilhar esse vídeo, porque dá muito trabalho para gravar, né? Tem que preparar antes, gravar, editar, publicar, compartilhar com vocês. Então ajude também esse colega a conseguir aí chegar a mais pessoas com esse material. Bem, vou mostrar aqui na íntegra. Portanto, isso vai te ajudar também aí a você fazer o seu relatório de atividade 23, especialmente os agentes comunitários de saúde, já que os agentes de combate às endemias, a atividade deve ser diferente. Eu não tenho como aqui ter acesso ao curso dos colegas agentes de combate às endemias, portanto, vou falando aqui preferencialmente para os ACS. Bem, aqui está o título do meu relatório. Você pode fazer isso aí escrito a caneta no seu papel, depois você vai tirar uma foto, vai enviar também no AVA e também apresentar a preceptora. Se não conseguir postar no AVA, fazendo também, entregando a preceptora, já está valendo, tá bom? Então, eu fiz digitado pelo celular no Canva. É um aplicativo bom, mas é bem cansativo, viu? Então, aqui está o título, o meu nome e eu coloquei relatório. Bem, repare que aqui no canto superior já tem lá, ó. Lembram que pediram para a gente entrevistar duas mulheres ou relembrar a visita feita a duas mulheres, a 2 domicílios, voltado para a saúde da mulher. Pois bem, aqui está, eu estou relembrando aqui as últimas visitas agora que eu fiz e conversando diretamente com as mulheres sobre esse tema. Repare que eu coloquei lá, ó, visita a JC dos Santos, 28 anos. Então você pode citar também dessa forma. Não é interessante a gente aqui citar o nome completo da pessoa, né? Então a gente não pode expor, ainda mais como eu estou gravando, não vou aqui colocar uma situação do nome de alguém. Então coloquei ali a abreviação, que não dá para saber quem é, e a idade. Você pode fazer da mesma forma, não identifique diretamente a mulher, mas você pode fazer com as abreviações, para identificar a pessoa e coloque a idade. Relembrando que a idade é fundamental, pois você viu lá que, inclusive eu gravei no vídeo aí, que há diferentes perguntas para essa atividade. Então você vai fazer aí, relembrar duas visitas com perguntas diferentes. Viu que lá no AVA e no vídeo que eu mostrei tem diversas perguntas, mas nem todas serão úteis para a visita a cada uma dessas mulheres. Então você vai fazer a visita que é específica. Se é uma senhora já de 55 anos, como é um dos casos que eu vou citar, eu não vou perguntar sobre se a menstruação está atrasada, porque eu já sei que ela não está mais menstruando, né? A gente já sabe pelas visitas constantes, então eu já tenho essa informação. Se eu não tenho, eu tenho que perguntar. Então veja bem, eu coloquei a idade. A pergunta 1, essa pergunta que está lá no AVA, que o CONASEMES recomenda que a gente faça. Como você está se sentindo? Tem alguma queixa referente à sua saúde? Lá está um pouquinho diferente, mas eu só trouxe já diretamente para a pergunta. Aí a resposta dessa mulher de 28 anos foi: eu estou bem, mas sempre precisando melhorar, né? Aí um pouco de sorriso, né? Então é quase sempre ali aquele primeiro contato que o agente de saúde faz. Como é que você está? Tudo bem? Então as pessoas até que mesmo estejam sentindo alguma coisa, de início não vão estar dizendo, né? Então você precisa ali continuar as perguntas, né? Então a resposta foi essa. Aí eu fui na segunda pergunta.
qual a data da sua menstruação? Aí ela respondeu, a menstruação ainda não desceu, depois que tive minha filha. Veja bem, aqui já é uma informação interessante. Lembrando que é uma mulher de 28 anos e eu fui lá também para acompanhamento da criança, mas essa pergunta voltada à saúde dela foi nesse sentido. Então, realmente é importante, já que depois que tem criança, a depender do que ela vai dizer que também do uso do anticoncepcional, ela não menstruou ainda depois que teve a criança. Aqui vai dizendo, ó. Então você pode fazer com essas mesmas perguntas aí para qualquer outra mulher também que esteja nessa fase aí até antes da menopausa, né? Então você pode utilizar essas mesmas perguntas. Agora aquelas que já é ligada ou que já tem, digamos que já está no período da menopausa, você não vai diretamente utilizar todas essas perguntas. Aí na pergunta eu coloquei na cor preta e respondi a resposta da mulher, eu coloquei em vermelho e depois eu fiz outras perguntas. Aí eu coloquei aqui no mesmo número 2. Aí eu disse, já fez 6 meses que ela nasceu, não é? Aí ela disse, sim, dia 3 de abril. É porque eu uso injeção para evitar. Então ela justificou que, claro, pelo período de 6 meses, ela só não está menstruando porque ela começou o planejamento familiar, que é a injeção que ela está usando. Aí eu fui aqui e perguntei, ó, esteve no PSF quando? Fique atento à data para continuar o planejamento familiar, para que não venha passar do dia de tomar injeção, né, de ter ali a prevenção para a gravidez. Aí ela respondeu, tá bom, retorno só em maio. Aí ela disse, toma injeção de 3 meses, então ela toma a cada 3 meses. Aí na terceira pergunta eu fui, bem, como ela não está menstruando, mas por esse motivo de que ela está tomando a injeção, ela amamenta, tem uma criancinha pequena, então não perguntei se ela estava grávida novamente, né? Claro, se ela está tomando injeção, eu não fui diretamente a essa pergunta, se ela fez teste, né? Mas se for o seu caso aí você pode fazer, né? Bem, então aqui, no caso aqui ela disse, aí eu fiz outra pergunta. Outros cuidados referentes à saúde da mulher. Já está no tempo de você fazer o preventivo. Bem, eu fiz essa afirmação porque eu já sei que ela teve 9 meses de gravidez e agora ela teve 6 meses, já está com a criança com 6 meses, né? Então ela já tem aí pelo menos 1 ano e 3 meses que ela teria feito o último preventivo. Mas claro que ela não fez exatamente quando ela engravidou. Então eu já tinha essa informação, a partir de 1 ano já é necessário fazer o preventivo, imaginando que ela tem muito mais tempo, né? Porque ela engravidou, já tem 6 meses que tem crianças, então que teve a criança, então ela não fez ainda esse exame. Aí eu fui aqui, ó, tem mais de 2 anos sem fazer. Isso eu já tinha conhecimento, então eu fiz essa afirmação. Aí eu disse, já tem mais de 6 meses que você teve filho, tem vaga para o dia 28 de abril, numa sexta, o que você acha? Aí ela disse que sim, que pode fazer, como ela não está menstruando, então eu já fui logo indicando uma data, porque como ela não está menstruando, não tem aquela coisa de dizer, não, talvez eu não possa, vou estar menstruado, a menos que desça, né, nesse período. Isso também eu orientei para ela. Aí ela disse que sim, que pode fazer e disse que eu podia marcar, marque que eu vou. Aí a pergunta 4, lembra quando fez o último preventivo? Já passou a gravidez e 6 meses que sua filha nasceu. Então eu fiz essa pergunta, né? Porque eu disse que já estava no tempo, porque eu sabia que tinha mais de 1 ano, né? Mais de 1 ano e 3 meses, né? Na verdade, porque ela já tinha engravidado e o tempo que está com a criancinha pequena. Aí ela disse, tem muito tempo, mais de 2 anos. Aí eu continuei. Repare que eu vou sempre marcando lá a resposta dela, aí eu boto o AX, que foi o que eu continuei falando dessa mesma pergunta. Aí eu disse, é importante fazer acompanhamento. O preventivo é fundamental para detectar diversas doenças. Se identificar alterações, o tratamento precoce favorece o restabelecimento da saúde da mulher. E também ao finalizar essa visita, eu acabei não colocando aqui porque a folha também não deu, mas ao finalizar a visita eu orientei sobre os cuidados que ela devia ter antes de fazer o preventivo, né? De não ter ali a relação sexual, né? De ter pelo menos 2 dias, 2, 3 dias, é ideal que ela tenha esse cuidado para que o exame venha dar o resultado mais satisfatório possível, né? E aí ela disse que não, por isso não teria problema, que o esposo dela trabalha fora e só estaria de retorno justamente na sexta-feira à tarde. Então,
não atrapalharia quanto a isso e isso não iria ser um impeditivo, né? Se eu terminei essa primeira observação, a segunda visita já eu botei aqui, ó, IS Barbosa, só botei o sobrenome, não disse o nome da pessoa também. Eu botei a vírgula e acabei esquecendo aqui de colocar a idade, mas é uma senhora de 56 anos, 56 ou 57, porque agora eu tô tá nessa fase aí de 56 a 57, mas eu vou confirmar e coloco aí antes de entregar a preceptora. Então aqui eu fui. Como você está se sentindo? Tem alguma queixa referente à saúde? Lembrando que essa pergunta que está lá é recomendada. Aí ela disse, tá tudo bem. Eu até botei ali o T errado, botei a letra R. Vou corrigir também. Só esse joelho que está me incomodando. Foi a resposta dela, né? Aí eu continuei. Tá lá, ACS, 2 pontos. O médico do PSF fez algum encaminhamento? Como ela tinha tido lá no PSF também, já em outra consulta recente, aí eu perguntei, sobretudo pela conversa que eu estava tendo ali sobre o joelho dela, né? Então, se é a saúde da mulher, eu fui perguntando ali do que estava. Como ela disse que o que incomodava era o joelho, então eu fui falando disso, continuei a conversa. Aí ela disse sim, pediu para fazer raio-x nos 2 joelhos. E me deu a solicitação para passar no ortopedista. Eu verifiquei lá os 2 exames, na verdade ela estava até sem saber qual que era qual ali, né? Sabia que o médico tinha passado, mas aí eu disse, né, que era um para o joelho direito, um para o joelho esquerdo, né? Então ela mostrei qual que era cada uma. E aí ela perguntou, tá tendo vaga? Aí eu respondi. Aí eu boto aqui, ó, ACS, 2 pontos. Na próxima semana deve ter marcação para ortopedista. Eu digo deve porque a gente só recebe essa confirmação na sexta-feira, né? Quando a gente é avisado, ó, na segunda, na próxima semana vai ter marcação e os tipos de marcações que vão ter. Então eu disse que deve ter. Aí eu disse, eu te aviso. Normalmente a gente termina avisando também pelo telefone, né? Mas assim que agendar, precisa fazer o raio-x para levar no dia da consulta. Então isso foi uma observação que eu fiz. Porque ela queria saber ali de marcação para ortopedista. Aí eu disse, ó, não adianta marcar só para ortopedista e não fazer o raio-x antes. E também não pode fazer o raio-x muito antes, digamos que na semana que eu visitei, porque pode demorar 10 dias para ela conseguir a consulta com o ortopedista. Então o raio-x já não vai ter a validade ideal. Aí ela disse, tá bom. Pergunta 2. Está sentindo alguma alteração no corpo, algum desconforto devido à menopausa? Então assim, por já saber que pela idade dela, né, já tá ali, já passou dos 50, já não tem mais a menstruação, aí eu perguntei. Aí a resposta, agora não muito, a fase difícil já passou. Aí eu disse, é importante continuar se cuidando. Nessa fase pode haver diminuição hormonal, então sempre eu explico e eu expliquei para ela sobre a questão dos hormônios, né, que pode ir diminuindo, sobretudo nesse período da menopausa, e os desconfortos que isso vai causando e também alguns problemas de saúde que podem acontecer devido à diminuição de hormônios. Aí eu disse, nessa fase pode haver diminuição hormonal, que altera as reações do corpo. Se alimente bem e evite muito esforço, até mesmo porque a massa muscular vai diminuindo e os ossos ficam mais frágeis com o aumento da idade e a diminuição dos hormônios. Então eu registrei aqui também o que eu orientei para ela. Então você faça aí da mesma forma. Lembra da pergunta, lembra de qual foi a sua recomendação. Claro que a gente recomendou muito mais coisas, mas aqui não vou poder citar toda a conversa, né? Então eu disse aqui o trecho principal, que foi que eu recomendei. Lembrei que eu citei aqui a questão dos ossos, da massa muscular, porque ela já está ali indo para 57 anos. E também ela já tem queixas de problema nos joelhos. Então assim, orientei quanto ali a casa que ainda tem degraus no quintal. Só coloque um aterro, um material para que você evite de estar descendo muito degraus, né? E orientei muito sobre isso, já porque ela está nessa fase da menopausa, quando perde massa muscular, quando os ossos vão ficando mais frágeis também, então, e ela já apresenta problema no joelho. Aí falando também que inclusive problemas como osteoporose é mais comum em mulher, ainda mais depois dessa fase da menopausa. A terceira pergunta que eu fiz, quando a senhora fez preventivo e a mamografia, lembra a data? Então agora, como ela já me falou de um assunto relacionado ao problema no joelho, eu já orientei sobre aquilo. Aí eu fui para outra pergunta que é obrigatória as mulheres aí fazerem o acompanhamento, né? Então lembrando aí que nós devemos sempre ser insistentes nesse assunto do preventivo e da mamografia. Claro, para realizar o exame, a gente não pode insistir ou forçar ninguém, a gente só faz a orientação.
Mas aí eu perguntei, ela disse, o preventivo foi em agosto do ano passado, ou seja, está dentro do período ideal. E a mamografia foi em 2018, na campanha que teve. Lembrando que a última campanha, quando veio ali, vieram carros do governo do estado, né? Para atendimento das mulheres, atendeu mulheres aí do município todo, então ela fez em 2018. De lá para cá não teve mais nenhuma campanha. Mas aí antes de eu seguir eu vou dizer aqui, mostrou o resultado ao médico? Essa pergunta também está lá indicada no AVA que você deve fazer. Ela disse, sim, deu tudo normal. Aí eu continuei, que bom, esses exames são fundamentais para fazer regularmente. Sobre a mamografia, não tem previsão de campanha de rastreamento, mas a senhora pode fazer através da Secretaria de Saúde. Porque às vezes as mulheres pensam que somente quando vir novamente outra campanha, aquelas carretas, né, do governo do estado para a mulher realizar. E aí eu disse que não. Eu disse, ó, a senhora pode fazer através da Secretaria de Saúde. Aí, claro, aí eu fui indiquei, quer se consultar com o médico na próxima quinta-feira para ver o encaminhamento, ó, repara aí, ó, para mamografia ou mesmo ultrassom da mama. Então eu indiquei essas duas sugestões, porque a mamografia é um pouco mais difícil de ter vaga, de conseguir marcar, de conseguir realizar. Aí eu disse, ó, também tem o ultrassom da mama. A senhora quer outra consulta para a senhora pegar essa solicitação, ver a indicação também do médico. Aí ela disse que deixe para depois que eu fazer o raio-x que ele pediu. Então, como ela tinha voltado do médico há pouca semana, então ela não tinha feito o exame ainda. Então, aí poucos dias, na verdade, ela disse que não, deixa eu fazer primeiro, que aí eu já tento passar no ortopedista e também já volto para o médico para falar do acompanhamento que eu estou fazendo e assim pegar outros exames. Então, ela ficou até com esse receio de voltar no médico e o médico questionar, e aí, como é que já fez o tratamento, acompanhamento do problema no joelho? Então, ela preferiu esperar, né? Aí eu disse, o ultrassom da mama dá para fazer mais facilmente e tem mais vagas disponíveis. Ajuda a detectar alterações nos seios. Então eu orientei também que não esperar somente pela mamografia. Então é isso, colegas. Aqui eu fiz 2 páginas, ó. Fiz isso tudo pelo celular. Vou só editar aqui a questão da idade da segunda mulher que eu fiz. Então fiz uma em cada folha. Repare que fiz aqui, ó, em preto estão as perguntas, né? Muitas delas motivadas ali pelo que está lá na atividade presencial. Então a sua realidade também pode ser aí parecida com essa. Se você vai visitar uma mulher que está em período fértil, que não ligou, então você vai fazer as perguntas primeiro, está tudo bem, se tem alguma queixa. Depois de orientar sobre eventual queixa que não esteja relacionada a essas perguntas, você vai seguir para as perguntas, mas não pode pular de orientar a mulher do que ela falar. Ah, estou com uma dor constante na barriga. Você vai orientar sobre isso. Em seguida, você vai perguntar sobre menstruação, se está atrasado, qual foi a data que veio a última vez? Está atrasada? Não. Ou se tiver, aí você já passa para outra pergunta. Já fez o teste rápido ou já fez um exame de sangue para ver a possível gestação? Você pergunta, já esteve na unidade de saúde? Então são outras perguntas que você vai fazer de acordo com a realidade. Mas se você escolher aí nas suas muitas visitas parecidas com essa, pode ser as mesmas perguntas também que você vai fazer. Sendo alguém que não menstruou, porque teve gestante, teve criança, aí você vai fazer basicamente como eu fiz. Lembrando que eu fiz aqui 4 perguntas. E sempre lembrando de fazer a pergunta sobre preventivo. Sobretudo mulheres de 25 a 64 anos, né? Você tem que perguntar isso sobre preventivo. Mesmo que ela esteja ligada, mesmo que ela já esteja na menopausa, você tem que fazer essa pergunta. E também perguntar sobre mamografia, se ela tem ali mais de 45 anos ou 50 anos em diante. Há algumas recomendações até a partir de 55, mas você fica a critério aí na sua visita, de acordo com o histórico familiar. Ela tem 50 anos, eu vou perguntar sobre a menopausa e vou perguntar também se ela já fez a mamografia. Ou você já pode orientar também sobre essa etapa que ela deve fazer em breve. Bem, aqui eu perguntei e orientei sobre preventivo e sobre... Aqui agora também na segunda pessoa eu perguntei também sobre preventivo, sempre indicando a data que tem disponível. Sempre com a mesma pergunta, né? Como está se sentindo? A segunda pergunta da segunda entrevista, da segunda visita.
é se tem alguma alteração no corpo, algum desconforto devido à menopausa. Essa pergunta aqui ela pode ser um pouquinho adaptada, mas lá no Conasem está pedindo para falar sobre esse período da menopausa, né? A diminuição hormonal. Então eu fiz porque eu já sei que essa mulher ela não tem mais a menstruação, né? Então não tem mais período fértil. Terceira pergunta: quando fez o preventivo e a mamografia? Ou você pode fazer perguntas em números diferentes, né? Depois, perguntar se mostrou os resultados. Lembrando que no meio, entre umas perguntas principais e outra, você pode até perguntar alguma coisa, né? E aí você bota aqui, como eu botei na mesma cor, em vermelho. Colegas, abraço, até o próximo. Aqui é a minha atividade, eu espero ter te ajudado. Então foram dois casos, uma mulher de 28 anos que teve criança há 6 meses, né? Então já orientando sobre o preventivo, que é necessário, ainda não está menstruando. E também uma outra mulher de 56 anos e orientando já sobre a mamografia, que ela já está na idade de fazer. Tá ótimo? Assim espero ter ajudado todos vocês. Falarei sobre o relatório da segunda etapa da disciplina 23. Lembram bem que a disciplina 23 nós teremos 3 etapas em uma só disciplina. Então, a cada semana, uma dessas etapas está sendo colocada, né, à disposição. Portanto, hoje falarei aqui da segunda etapa, do segundo relatório, que é a abordagem sobre a saúde da criança e do adolescente. Bem, aqui eu já tenho o modelo do meu relatório, como eu fiz. Eu fiz pelo Canva, né, pelo aplicativo, então não consegui aqui, pela questão de tempo, fazer no computador. E assim também eu acabei não conseguindo botar uma diferença de cores entre a pergunta e a resposta, mas coloquei ali bem identificada também a resposta dada pela mãe. Bem, na disciplina 23, nessa segunda etapa, pedia que a gente relatasse uma visita a uma casa onde tem uma criança com 1 ano de idade. Lembrando que a criança que já tenha feito 1 ano, já esteja completo, até menor de 2 anos. Então que esteja aí nesse ciclo de 1 ano até 1 ano e 11 meses e assim antes de completar 2 anos. Bem, então eu relatei aqui como eu fiz essa visita, já coloquei ali a identificação na parte superior, né, da disciplina. Você possa transcrever aí também no seu caderno, como você achar melhor, como for mais fácil fazer, ou mesmo digitar no computador. Pode ser a caneta, não tem problema, letras bem legíveis. E assim você vai entregar para a sua preceptora ou também anexar no AVA para obter mais essa nota. Lembrando que são notas aí que nós teremos o peso de 1,5, né? De início está pedindo 1,5, ou seja, que vale 15 pontos cada um dos relatórios e também vai ser somado aí com as atividades que nós temos, a frequência no fórum. Portanto, é interessante você realizar tudo que está se pedindo da disciplina 23. Antes, eu já peço que você se inscreva no canal, é rapidinho. Se você ainda não está inscrito, vá aí embaixo e clique em inscrever-se. Se já aparece com o nome inscrito, beleza, já te agradeço, você já é membro desse canal. Pronto, vamos lá para o nosso relatório. É fundamental que vocês ajudem compartilhando, né, para que chegue a mais agentes comunitários de saúde esse relatório. Pronto, o relatório nós temos aqui, ó, visita a família de A.S. Lima. Aí eu coloquei mãe de, faltou uma vírgula ali, mãe de T.S. Lima, porque eu não estou identificando aqui a pessoa, né? Ainda mais como eu estou fazendo o meu relatório e tornando público, eu não vou identificar a família, né? Então a gente tem sempre a questão da ética, né? Não vou estar aqui identificando. E aí eu coloquei entre parênteses a idade que tem a criança, 1 ano e 1 mês. Então você faça da mesma forma, coloque seu nome, o título, né, da disciplina 23, atividade presencial, relatório. Aí depois vai dizer, primeiramente, identificar qual foi a visita que você fez. Então quem foi que respondeu as perguntas, nesse caso aqui foi a S. Lima, né, que é a mãe dessa criança, T.S. Lima. Então não estou dizendo o nome dela, só o último sobrenome. E a idade, 1 ano e 1 mês. Pronto, aqui eu já fiz as perguntas. Como a criança está? Tem alguma queixa referente à saúde? Aí a mãe respondeu, ela está bem, já melhorou da irritação na pele
que teve na semana passada. E aí a gente conversou um pouquinho, né, sobre o que tinha acontecido, a irritação, quais poderiam ser as causas, né? Mas como não é um objetivo relatar tudo aqui, então eu não estou trazendo esse outro relato. É, claro, a visita ela é muito mais demorada, se conversa muito mais, mas aqui estou trazendo de forma resumida o que está sendo pedido. Aí eu fui e perguntei quem é o principal cuidador da criança, ou seja, quem é que mais fica com a criança. Aí ela respondeu que era ela mesma, né? A mãe que ficava mais tempo com a criança, já que o pai trabalhava, né? Trabalhava fora, na verdade. A mãe também trabalha, mas trabalha em casa. Inclusive, além dos trabalhos domésticos, a mãe também realiza trabalho de confecção, né? Trabalha ali com costuras, né? Então, eu mencionei aqui quem mais fica, quem é responsável, quem é o principal cuidador. Ela respondeu que é ela mesma. E aí eu respondi aqui a mãe, tá vendo a resposta lá? Seguindo, tem outra pergunta lá, no caso de pais ou cuidadores que trabalham fora, com quem fica a criança, eu não fiz essa pergunta porque ela já disse que era ela mesma que ficava. Então, ela não trabalha fora de casa, então ela fica mais tempo com a criança. Então, eu já coloquei aqui que não se aplica, mas eu deixei a mesma estrutura das perguntas que está lá no AVA. Continuando a pergunta, como está a situação vacinal da criança? Aí eu pedi para ver também a caderneta. Ela logo respondeu, já adiantando que tinha uma vacina atrasada. Tem uma vacina atrasada e não tinha no PSF. Foi assim a resposta dela também. Aí eu coloquei lá um tracinho, aí eu botei essa observação aqui no relatório. Ao analisar a caderneta de vacina, constatei que faltava a criança tomar a vacina contra a febre amarela. Orientei sobre a importância de ir na unidade de saúde na próxima terça-feira. Disse que toda semana, aí eu falei que toda semana eu envio também pelo WhatsApp os avisos sobre quais as vacinas estão disponíveis. Bem, eu faço isso porque a gente não consegue visitar todas as famílias todas as semanas, né? Claro, a gente visita teoricamente uma vez por mês, né? Espera-se que a gente conclua essas visitas, né? Pode ser até um pouquinho mais de 30 dias ou pode ser menos, realizar 2 visitas, mas em tese é uma visita por mês. Mas a partir do dia que eu deixo de visitar aquela casa, pode ser que na mesma semana surja ali informações que venha precisar passar para aquela família. Então eu tenho feito isso também pela lista de transmissão, pelo WhatsApp, quando eu mando avisos para todos, sobretudo aí avisos semanais, rápidos, né? Como vacina vai ter, quais são as vacinas que tem disponíveis, já que é uma unidade básica de saúde na área rural, não tem vacinas aí ao tempo todo, né? Tem que ser trazida ali do centro, né? De vacinação do município, então nós não temos essa reserva, né, de guardar vacina constantemente na unidade de saúde. Na verdade, quando eu relato aqui sobre essa vacina, o que eu perguntei, mas eu também já tinha conhecimento que já há algum tempo essa criança está com essa vacina atrasada, tratando-se da vacina contra a febre amarela. Então já tinha esse conhecimento. Claro, a gente tem que sempre atualizar se a mãe já conseguiu vacinar ou não. E aí ela falou da dificuldade que foi em conseguir atualizar essa vacina. Foi inclusive em outra unidade básica também, não encontrou a vacina. Então se tratou aí de um caso mais esporádico, que a mãe tentou também e não conseguiu, né? E aí, como o pai da criança trabalha fora, então às vezes é só a mãe para tentar resolver isso, né? E fica naquela questão de conseguir transporte, deslocamento. Então por isso que isso acaba comprometendo também e havendo aí atrasos na caderneta de vacinação. E aí eu orientei a mãe sobre a importância dessa vacina também. Continuando aqui, próxima pergunta. Como está a rotina alimentar da criança? Se ainda mama? Bem, a resposta é que sim, que continua amamentando, mas a criança já come sozinha algumas frutas e outros lanches. Inclusive também já presenciei, né, presenciando lá, a criança ela comia algumas frutas sozinha. A gente até orienta também, cuidado, né, para não deixar a criança um pouco distante de você, comer, engasgar, né? Então pode acontecer, né? Então a gente sempre orienta, inclusive aí relembrando como que faz também aqueles primeiros socorros, né, para uma criança que está engasgada, a manobra de Heimlich. Tem um vídeo no canal aí sobre essa técnica, né, para quando alguém está engasgado, né, para desobstruir, né, ali para haver a passagem do ar, permitir a respiração normal. Então, quando há algum resíduo, né, que a criança está comendo ou tentando engolir, não conseguiu, pode ter gerado ali um sufocamento. Então a gente sempre orienta de como que isso pode
também a mãe pode lidar em uma situação dessa. Ainda mais criança, né? Que às vezes está comendo ali alguma coisa sozinha, né? Pode acontecer, né? Então, dependendo, não tem o dente, a dentição boa ainda para mastigar, então às vezes acaba engolindo, né? Então, orientei também sobre isso, né? Continuando, a criança tem o costume de beber água entre as refeições. A mãe disse que sim, inclusive a criança, às vezes a água tá mais, tem um vasinho lá, a criança mesmo pega, bebe quando quer. Então tá um pouco meio que, quanto a isso, tá água acessível sempre à criança. Então fica mais até aí por conta da criança também escolher o tempo, mas a mãe tem que orientar também ali. Inclusive se a criança deixa de tomar água em algum momento, ou evitar dar água também ali muito talvez um momento muito próximo da refeição ou depois da refeição, de imediato. Então, a refeição é bom ter um intervalo maior para que se tome água, né? Pelo menos eu imagino que é a recomendação aí mais ideal de não beber água durante a refeição. Isso vai atrapalhar ali a questão da digestão. Então, e antes também é bom evitar, porque às vezes beber muita água antes a criança não vai nem se alimentar direito, né? Então tem que ter ali um tempo antes e depois da refeição para que a criança tome a água, né? Bem, a próxima pergunta: como está a rotina de sono da criança? Ela dorme com vocês na cama? Acorda à noite? Quantas horas por noite ela está dormindo? Ela tem o mesmo hábito de dormir durante o dia? Então são várias perguntas que está lá no Conasems, e aí eu fiz tudo de uma forma só ali também. Coloquei aqui, na verdade, de uma forma só, ao perguntar sobre isso. E aí ela respondeu que a criança dorme na cama dela, né? Mas que fica também com os pais ali nas primeiras horas da noite, né? Então, para colocar para dormir, às vezes fica com os pais e aí depois coloca na cama, né? Dorme cerca de 10 horas à noite e também depois do meio-dia. Aí também ela respondeu que durante o dia também a criança dorme, também preferencialmente ali após o meio-dia a criança dorme também. Bem, o acompanhamento de peso, né, que pede que a gente faça, a criança pesou 12 quilos, é uma criança de 1 ano e 1 mês, tá com o peso também bom. O comprimento, a estatura da criança, 75 centímetros. E o relatório que eu fiz aqui abaixo, ó, a observação que eu fiz aqui na verdade tem, aqui eu disse, ó, observar o desenvolvimento da criança e relacionar com os marcos de desenvolvimento infantil da caderneta de saúde da criança. Aí eu respondi: a criança apresenta peso e estatura satisfatórios. Então, inclusive para a mãe também eu falei, então a criança está com ótimo peso, né? Está pesando 12 quilos, né? Até um pouquinho acima ali da média normal para a idade, né? Então está um pouquinho mais acima, mas não é um sobrepeso, não é uma obesidade, né? O comprimento também está satisfatório, 75 centímetros, né? O peso, a altura da criança. Bem, observar o relacionamento da família com a criança. Aqui está pedindo que a gente observe. Aí eu respondi: a criança fica a maior parte do tempo com a mãe, inclusive junto ao trabalho de confecções, que a mãe trabalha com confecções, né? No final da tarde, gosta de caminhar na pracinha, próximo à casa, com o pai, depois que ele chega do trabalho, e brinca com os outros primos. Então essa é um pouco a realidade da criança. Durante o dia, fica com a mãe, também ali no trabalho da mãe, que a mãe trabalha com confecções, então a criança fica lá no ambiente também ali de trabalho da mãe, né? Então requer um pouco também ali de atenção, né? Quanto aos objetos que a mãe manuseia. E também à tardezinha, quando o pai chega do trabalho, a criança sai, gosta de caminhar, não fica só trancada ali dentro de casa, né? Então, eles saem para passear na pracinha, e é uma comunidade rural, então todos são parentes, né? Então fica ali interagindo com os outros parentes ali na mesma comunidade. Então essa é a realidade, e você pode aí fazer de acordo com a sua realidade, mas escolha uma criança aí para ser visitada que está entre 1 ano e 2 anos incompletos. Tem mais vídeos aí no canal, até mais, até breve, a gente volta aí com mais informações aí da disciplina 23 ainda.